Pecuarista, você sabe calcular quanto de gado cabe na sua fazenda ou nos seus pastos? Você usa uma metodologia para poder chegar nesse número ou usa dados históricos da fazenda que muitas vezes não está ajustado para o suporte? Isso pode levar prejuízo para você e um ruim desempenho financeiro. Meu nome é Leonardo Diniz, está começando mais um episódio do Porteira Adentro. Que tipo de prejuízo pode estar ocorrendo na sua propriedade? Isso vai depender do seu erro. Se você colocar mais gado do que cabe, o pasto vai degradar, o desempenho animal vai cair muito. Se você deixar de colocar gado, colocar menos do que cabe, você vai deixar de produzir arrobas e muitas vezes vai precisar de uma roçada no final da seca para poder corrigir o manejo. Venha comigo para você poder aprender a calcular a carga correta em 6 passos. O primeiro passo é saber exatamente qual é a sua área aberta. Para isso, você tem que fazer uma atualização do seu mapa e ir por pasto, definindo onde realmente foi plantado o capim para poder chegar na área aberta por pastos e somando todas a área aberta na fazenda inteira. Calculando a área aberta da fazenda, você está apto a ir para o passo 2. O passo 2 é saber efetivamente o que tem de capim na área. Para isso, você tem que pegar a equipe da fazenda e ir pasto a pasto, medindo a quantidade de área que tem capim, a quantidade de área que não tem capim, que morreu por algum motivo, por planta invasora, erosão ou o capim não nasceu, e concluir a efetividade. Somando toda a área da fazenda, todos os pastos, você tem a área efetiva da fazenda como um todo. Por exemplo, uma boa fazenda tem 90% de área efetiva. Uma fazenda razoável tem entre 80% e 90%. Abaixo de 80% já começa a comprometer o desempenho produtivo e financeiro da área. Então isso deve ser chamado a atenção para poder corrigir ao longo do tempo. A área efetiva da fazenda deve ser calculada uma vez por ano, atualizando sempre da última safra que você utilizou as áreas. Alguns fatores podem impactar para a diminuição da área efetiva, tais como erro de manejo, saída de planta invasora, ataque de praga, a seca mais rígida. Isso impacta na quantidade de capim por área e pode diminuir ou aumentar, porventura, se você conseguir corrigir isso tudo e passar, aumentar a sua área efetiva. Então, por esse motivo, você deve atualizar uma vez por ano. O terceiro passo é definir o potencial de produção de matéria seca ao longo do ano. Para isso, você deve considerar alguns fatores, como fertilidade do solo, tipo de vegetação da área, condições climáticas e de manejo, para que você tenha esse número certo. Essa área, por exemplo, a gente estimou pela condição de pastejo dela, de pasto dela e condição de mata, um potencial de produção de 8 toneladas. Vale ressaltar que o uso de fertilizantes e corretivos altera o potencial de produção da área de acordo com as condições climáticas do ambiente. O quarto passo consiste em você determinar o quanto do potencial produtivo vai ficar no sistema para poder preservar a planta e quanto pode ser consumido pelo animal. O primeiro ponto é deixar 2 toneladas para a palhada e o segundo ponto é deixar 2,5 toneladas para a touceira. Com isso, você pode consumir até 3.500 kg de matéria seca nessa área, totalizando assim as 8 toneladas de potencial de produção. Quinto passo é quando você define o período que você irá utilizar esses 3,5 toneladas de capim que você pode consumir ao longo do ano. Nessa fazenda aqui, a gente vai utilizar em 365 dias, ou seja, a gente pode consumir por dia 9,5 kg de matéria seca por hectare para poder nutrir nossos animais. O sexto passo é o cálculo de fato do suporte da área. Para isso, a gente tem que dividir o potencial consumível de pasto, calculado anteriormente de 9,5 kg, por 2,5% do peso vivo, que é o quanto o animal precisa para poder se alimentar ao longo do dia. Com isso, você chega no número de 383 kg de suporte. Se você estiver trabalhando igual essa fazenda, com um gado pesando 330 kg, você consegue colocar 1,16 cabeças por hectare. Se você tiver 1.000 hectares efetivamente pastado, você consegue manter ao longo do ano um rebanho de 1.160 cabeças, produzindo e gerando lucro. Nesse vídeo você aprendeu a calcular o rebanho médio da sua fazenda, levando em consideração os 6 passos. O primeiro passo, área aberta. O segundo passo, área efetivamente pastada. Terceiro passo, potencial de produção de matéria seca por ano. Quarto passo, o resíduo que você deve deixar no sistema. Quinto passo, o período que você vai utilizar os pastos na sua fazenda ao longo do ano. E o sexto, o consumo de matéria seca por cada animal da fazenda, considerando o peso médio dele.
Com esses passos, você consegue definir a quantidade de gado que vai rodar na sua fazenda, gerando lucro e mantendo os pastos perenes ao longo das próximas safras. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Porteira Dentro, informação de quem vive o campo.